E agora o assunto é saúde aqui no Viva Bem. Vamos falar de uma das doenças mais antigas, das doenças infecciosas mais antigas, que é a tuberculose. Amanhã é o Dia Internacional de Combate a essa doença. Uma doença que é mais conhecida por atacar o pulmão, mas que também pode atacar a pele, outras regiões como laringe, faringe e tudo mais. Para conversar sobre isso, eu recebo aqui no estúdio a Raquel Marchetti e a Juliana de Oliveira, que trabalham nessa área, na saúde aqui de Itajaí, e vão falar um pouquinho sobre. Eu sei que já existe um trabalho, né, da Organização Mundial da Saúde, né, em questão de controle da doença, um trabalho de acompanhamento das pessoas portadoras. Como é que está esse trabalho aqui em Itajaí? Então, assim, por ser uma doença bastante antiga e bastante conhecida, né, é uma doença já muito estudada. Na verdade, a tuberculose é uma patologia que é muito fácil de ser tratada na questão medicamentosa, né? No entanto, ela tem um tratamento muito prolongado que faz com que o paciente tenha uma dificuldade maior em aderir ao tratamento, né? E além de tudo isso, a tuberculose é uma doença que tem um fundo social muito forte, assim, né? Ela está muito ligada ao uso de drogas, ela está muito ligada à pobreza, a locais de muita gente junto, de pouca ventilação. Eu vi também, lendo sobre o assunto, na questão do HIV também, né? É um índice grande, né, de portadores de HIV que adquirem a tuberculose. Na verdade, a tuberculose ela retornou com muita força após o HIV, né? Antes do HIV ela estava sob controle, mas depois da chegada do HIV, lá na década de 80, ela começou a vir com força total, porque a imunidade dos pacientes com HIV fica muito baixa, né? E aí predispõe essas pessoas a adquirirem toda e qualquer infecção, né? Então aí ela voltou e hoje é considerada uma doença em caráter de emergência a nível mundial, né? Quais os principais sintomas da tuberculose? A tuberculose, o principal sintoma é a tosse, né? Então, a gente considera que pessoas com tosse por mais de 3 semanas, né, por 3 ou mais semanas, uma tosse prolongada, né, ela deva ser investigada para tuberculose, né? Então, tem que procurar uma unidade de saúde mais próxima da sua residência, passar por uma consulta médica para passar por uma investigação. Aí, enfim, o médico vai direcionar essa investigação, mas geralmente se faz também com coleta de material, do escarro, que a gente chama. Como eu falei, né, a mais comum é a tuberculose pulmonar, né? Mas a gente sabe que ela também atinge outras partes do nosso organismo, do nosso corpo. Como diagnosticar isso? Assim, por exemplo, uma outra área, porque o pulmonar é mais fácil, realmente, né? A gente está lá com a tosse, como tu falou, a gente procura o médico, é mais fácil. Mas essa que atinge, por exemplo, a laringe, a faringe, a pele, outros órgãos do corpo, como que se faz essa observação? Esse diagnóstico é bem mais complicado, é bem mais criterioso, bem mais complexo, né, o diagnóstico da tuberculose em outras partes do corpo. A gente diz que a tuberculose, a gente brinca que pode dar desde do fio do cabelo até a unha do pé. Inclusive, né? o intestino também, ele pode ser afetado pela tuberculose. O rim, os ossos, né? As mais comuns são após a tuberculose pulmonar, é a tuberculose laríngea, né? É uma das principais, e a pleural, que é aquela membrana que recobre o pulmão. Essas são as mais comuns. Depois a gente tem óssea, intestinal, renal, tem vários outros tipos, né? Tem ocular também, então qualquer parte do corpo pode ter tuberculose, né? Até no fígado, qualquer parte. E aqui em Itajaí, a partir do momento que a pessoa diagnostica que ela tem essa doença, que ela tem a tuberculose, qual é o acompanhamento que é feito? Existe um acompanhamento? Aonde que ela pode procurar esse tratamento? Então, o diagnóstico inicial, ele deve ser feito numa unidade básica de saúde. Qualquer médico, enfermeiro de unidade de saúde da família pode fazer o diagnóstico da tuberculose através dos sinais e sintomas e dos exames complementares. Após diagnosticado, o Programa Municipal de Tuberculose funciona anexo ao CERED, que é o Centro de Referência de Doenças Infecto-Contagiosas, na Rua Samuel Oise. É um tratamento, assim, prolongado, né? É um tratamento que... é o CODIM? Não. Não, é no CERED.
É o antigo É o Codim, antigo que Codim, hoje não, por isso que eu perguntei, unificou, o endereço é o hoje mesmo, está, por isso que eu hoje perguntei. está junto, Dá para o pessoal de casa entender, né? está Se localizar unificado melhor. junto ao CERED, onde acontece o tratamento de todas as outras doenças infecciosas, como AIDS, hepatites, todas no mesmo centro. Mesmo porque se ele diagnostica a tuberculose também, ele já tem que passar por todo um acompanhamento para ver se não tem outros Exatamente. Faz agravantes. parte do protocolo, inclusive, inicial de tratamento do paciente com tuberculose, né, Juliana? Já fazer exame para todas essas outras doenças infecciosas que podem estar agregadas, né? É para tirar todas as outras hipóteses. Aí o tratamento é feito no Programa Municipal de Tuberculose, ele vai ter uma consulta mensal ali, o que não desvincula esse paciente da atenção básica, ou seja, do posto de saúde mais próximo da residência dele. Aquele posto de saúde tem a responsabilidade também de estar acompanhando e também é responsável pela saúde desse paciente, né? E além disso, nós temos o DOTS, que é um programa de tomada assistida de medicação, onde que alguns pacientes recebem ou do enfermeiro, ou do auxiliar técnico de enfermagem, ou até mesmo do agente comunitário, diariamente em casa ou a medicação, né? Com o objetivo de que realmente ele é um tratamento assistido, né? Que tu tenha realmente a certeza que o paciente está fazendo o tratamento. Então, diariamente o agente de saúde ou o profissional de saúde vai lá e bota na boca do paciente e vê ele engolir a medicação para ter certeza de que esse paciente está tratando. Não são todos, porque existem alguns, uma pequena parte, né, Juliana, que adere ao tratamento e que tu tem certeza que tu pode confiar que ele está tratando, né? Mas alguns a gente tem que usar dessas... Os maiores problemas, na verdade, a maioria dos pacientes faz a tomada assistida do medicamento, que é o tratamento diretamente observado, né? E isso é uma estratégia da Organização Mundial de Saúde, que é a tomada assistida. Então, hoje, a gente considera que os pacientes, quando chegam até o programa de tuberculose, é indicado o tratamento diretamente observado. São pouquíssimos casos que não vão estar realizando, principalmente por dificuldades, na verdade, de logística. Né? Às vezes, o paciente mora muito longe da unidade de saúde e aí ele tem muita dificuldade de ir até a unidade de saúde, ou a unidade de saúde tem dificuldade porque fica muito longe, áreas rurais, por exemplo. Né? Às vezes, questões de horário de trabalho. Né? Então, isso às vezes dificulta bastante, mas aí a gente procura sempre uma pessoa, ou uma pessoa-chave que a gente chama, ou da família, ou no trabalho, né? Ou em algum amigo, que faça esse tratamento diretamente observado. Né? Aí a pessoa que vai estar assistindo a tomada da medicação, assina uma folhinha que diz que viu, que realmente o paciente tomou. Por quê? Porque a nossa maior preocupação hoje, não só nossa, como da Organização Mundial de Saúde, é a tuberculose multiresistente. Então, se os tratamentos são feitos de forma irregular, o paciente toma um dia, daqui a pouco não toma no outro, né? Toma uma semana, fica uma semana sem, ou toma 3 meses seguidos e resolve interromper o tratamento. O que acontece? As bactérias, o bacilo da tuberculose, ele acaba ficando resistente aos antibióticos que estão sendo utilizados, né? E isso a gente chama de tuberculose multiresistente, que o tratamento da tuberculose é feito com vários tipos de antibióticos. Vira algo crônico. Então aí a gente começa a perder esquema de tratamento, que a gente chama. Essa é a nossa maior preocupação. Então, para garantir que ele esteja tratando adequadamente, a estratégia é o tratamento diretamente observado. Porque o que acontece com o paciente com tuberculose? Ele chega no programa normalmente muito abatido, com tosse, muito emagrecido, muito apático, né? Sem vontade de nada, sem fome, E ele começa a fazer o tratamento da tuberculose. Ele nota nos primeiros 15 dias de tratamento uma melhora considerável, tá? E aí acontece ele engorda, ele volta a ter vontade de viver, ele volta a ter vontade de fazer as coisas que antigamente ele fazia. E em um mês de tratamento o paciente pensa que está tratado. Ele acha que já está curado. Aí ele abandona o tratamento, né? E isso acontece em recorrentes vezes, né? O que faz com que a bactéria fique realmente resistente à medicação que hoje a gente tem disponível. E o tratamento é de 6 meses. Né? Esse tratamento ele é todo gratuito, oferecido pela Secretaria de Saúde aqui do município? O Ministério da Saúde, junto com a Secretaria de Estado e da Secretaria de Saúde do município, tem
toda a medicação, a gente disponibiliza assim. Na né? verdade, essa medicação não tem para comprar, para vender em farmácias, por exemplo. É uma medicação extremamente controlada por conta do problema da multiresistência. Né? Então, tem pacientes hoje, não em Itajaí, graças a Deus, né? Mas pacientes que não têm mais tratamento, não tem mais antibiótico que trate essa bactéria, que a gente chama de tuberculose XDR. Então, não existe, ele vai tomar medicamento, né? Mas ele não vai, pelo menos por enquanto, haver uma cura para esse caso. Então, o tratamento é até quando encontrarem a cura para essa XDR, que é a última instância. Em casos de internação também, no caso que é necessário a internação, é feito também tudo pelo SUS aqui, tudo certinho? Sim. Existe todo o acompanhamento 100%, também? Sim. O programa de tuberculose fica acompanhando junto com o hospital que está atendendo esse paciente. E quando que é necessário a internação? Quando o caso está muito agravado? Normalmente, o paciente com tuberculose, ele interna antes de ter diagnóstico. Por ele estar muito debilitado, ele procura o hospital e acaba sendo feito o diagnóstico no hospital. Aí, o hospital avisa, então, o programa de tuberculose que vai estar acompanhando. E no momento que ele sai do hospital, ele já sai com um encaminhamento para o programa de tuberculose e para fazer todo o acompanhamento. Depois que ele começa o tratamento, se ele começa a seguir direitinho, é muito raro, muito difícil ele precisar de uma internação, a não ser que ele tenha alguma outra doença associada, que daí ele possa estar internando em função dessa outra doença associada. Não existe então aquele risco assim, porque eu vejo que os antigos eles costumam falar assim que é uma doença que ela é muito fácil de transmissão, né? Que ela é arriscada ter contato com a pessoa, que antigamente existia a questão de incubação, né? Isso não existe mais. Não, a tuberculose é altamente transmissível, né? O paciente, quando ele é bacilífero, quando ele não está fazendo tratamento, ele está transmitindo, né? Por isso que a gente fala que ela é social, que ela é muito ligada à questão social. Em locais onde tem muita gente, né? O paciente está ali, ele tem bacilo, ele está transmitindo. No entanto, ele começando o tratamento com 15 dias de tratamento correto, até uma semana, ele já não está mais transmitindo. É que, na verdade, hoje o tratamento ele é mais simples do que era antes, que precisava todo aquele acompanhamento de internação e tudo. Mas assim, se calcula, tem uma estimativa de que cada paciente com tuberculose sem tratamento, ele transmita para aproximadamente 15 pessoas por ano. Olha. Então, de 5 a 15. Então, por aí a gente vê como é transmissível. A tuberculose ela é transmitida pelo ar, não pelas gotículas de saliva, como é a maioria, como a gripe, por exemplo. Né? Enquanto o paciente está falando, o ar que está saindo do pulmão, ele vem com bacilos e esses bacilos são transmissíveis. Quem estiver por perto e entrar em contato pode ou não adoecer. Essa é a questão, né? Não é obrigatório que o paciente que a pessoa que entre em contato com bacilo adoeça. Daí vai determinar... Isso depende muito também do organismo de cada pessoa, né? Da resistência. A saúde, o estilo de vida, né? Isso tudo. A alimentação. Amanhã, então, é o Dia Internacional, né, de Combate à Doença, isso. E o que o município tem preparado para amanhã? Então, durante toda a semana vem acontecendo informações de sala de espera nas unidades de saúde, né, que nada mais é do que as equipes conversando com os pacientes que estão dentro das unidades de saúde a respeito da tuberculose, do que causa, de quando procurar, né, o atendimento. E amanhã, no auditório da prefeitura, vai estar acontecendo uma capacitação no período da manhã para profissionais de nível superior, médicos e enfermeiros, e no período da tarde para profissionais de nível médio, para os técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde, agentes de endemias, com o objetivo de estar relembrando, né, estar mostrando a situação atual da tuberculose no Brasil, no estado e no município de Itajaí, e está retomando o protocolo de atendimento, atualizando os profissionais com relação à tuberculose, o tratamento, as novidades que vêm aí. Nós vamos certificar também algumas unidades que alcançam, na verdade, os indicadores que a Organização Mundial de Saúde preconiza, que é 85% de cura, 5% de abandono, preferencialmente menos, e 5% de óbito. Então, a gente vai estar certificando algumas unidades que alcançaram esses parâmetros. Isso é só para os profissionais da área? Para os profissionais de saúde.
esses profissionais eles são capacitados para estar trabalhando dentro de cada um dos seus centros. Por exemplo, as pessoas que vão nas casas, esse acompanhamento que tem... O agente comunitário. Isso, o agente comunitário, ele também é capacitado? Ele é capacitado para fazer a busca desse paciente. Ele vai fazer uma visita na casa do paciente e ver que tem uma pessoa tossindo. Ele vai chamar essa pessoa para a unidade de saúde. Se a pessoa não for, ele vai estar falando para o profissional de nível superior, para o enfermeiro, para o médico, ó, lá na casa tal, da rua tal, tem um paciente que está tossindo. Ele é um candidato a ser um portador de tuberculose. E a unidade de saúde, a equipe de saúde vai então fazer a busca dessa pessoa. Repete para mim, por favor, o horário amanhã, onde vai ser certinho? Amanhã, no auditório da Prefeitura, das 8 ao meio-dia para os profissionais de nível superior e das 14 às 18 para os profissionais de nível médio. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Eu espero que o pessoal de casa tenha aproveitado as dicas aí, fiquem atentos, né? Porque a saúde realmente é tudo, né? O resto a gente costuma dizer que o resto a gente corre atrás de ter saúde, né? Com certeza. Então, que bom que existe esse trabalho na prefeitura aqui, na rede municipal aqui de Itajaí, que bom que existe um trabalho também a nível mundial, né? Uma prevenção, um acompanhamento. Isso é interessante. Fica a dica para você de casa, você tem que sim que procurar ajuda, procurar conhecimento, se inteirar do assunto, porque às vezes a gente fica naquela daquele, não, é só uma tosse, é só um resfriado, que é o meu caso, por exemplo, que estou resfriada, mas eu sei que não é isso. Mas, assim, é interessante que você procure mesmo ajuda, né? Não fique esperando o pior, e sim vá atrás de informação de pessoas qualificadas para isso antes que... E também se vê alguém da família tossindo e tal, e sabe disso, olha, procura a unidade de saúde, vai fazer um exame para ver se não é tuberculose, né? Tosse prolongada é bem diferente de uma tosse gripal, né? Não tem esse congestionamento, que tem, geralmente é uma tosse seca e prolongada. É verdade. Então tá, muito obrigada por vocês terem vindo aqui, conversado com a gente, passado essas informações para o pessoal de casa. Agradeço mais uma vez. Tudo de bom. O Viva Bem de hoje fica por aqui. Eu te convido a estar comigo amanhã novamente às 14h30 da tarde. Você pode acompanhar também o reprise do nosso programa que passa às 8h30 da noite. Acompanhe também pelo site www.tvmca.com.br. Eu espero por você amanhã. Até lá! I left my job, my boss, my car and my home.